Evangelho de Lucas, capítulo 11. Quando eu falei para você que eu vim para cá, para a gente ler a Bíblia junto e conversar, é exatamente isso que eu espero que aconteça. E para conversarmos, né, eu tenho que falar e você tem que falar também. Então eu quero dar para você, desde já, a liberdade de me chamar, levantar a mão, fazer alguma coisa aí e falar comigo e conversar, tá? Para a gente conversar. E eu estou dando essa liberdade para você, mas quando eu faço isso eu tenho que pedir para você a liberdade de responder ou não responder também, né? De falar, olha, eu posso responder dizendo que não sei, né? Ou, nossa, aguenta aí que nós já vamos falar sobre isso. Então, vamos deixar as cartas na mesa aqui. Você tem liberdade de falar e eu não prometo que vou conseguir responder, mas vamos conversar junto aqui. E eu espero que Deus fale conosco nessa manhã. Lucas, capítulo 11, eu vou ler até o versículo 13. Peço para você acompanhar a leitura na sua Bíblia. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos de Jesus. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer, e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Se você puder, mesmo assentado, feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos fazer juntos mais uma oração. Pai querido, nós lemos a Tua Palavra, onde Jesus Cristo nos ensina justamente a falar contigo, nos ensina a orar. E eu peço ao Senhor que o Senhor clareie a nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa visão, para que possamos ouvir Sua voz, para que possamos entender o que o Senhor fala conosco. Que além de ouvirmos, compreendermos, o Senhor nos ajude a colocarmos em prática a Tua Palavra. E que ela ganhe vida em nós, no dia a dia, na nossa vivência, que possamos praticar, ó Senhor, tudo que aprendemos do Senhor. Desde já te pedimos isso e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala sobre oração. E eu creio que oração é uma das coisas mais básicas para nós cristãos. Se tem uma coisa que todo mundo sabe que o cristão tem que fazer é orar. E todos os seguidores da religião cristã, de todas as linhas do cristianismo, eles têm a prática da oração como certa. E se alguém vir aqui à igreja
Presbiteriana Filadélfia, começar a frequentar a igreja e perguntar para você, para qualquer um de vocês, o que eu tenho que fazer para ser crente, o que é esperado de alguém para ser membro da igreja, uma das primeiras coisas que essa pessoa vai ouvir é sobre oração. Se essa pessoa entrar oficialmente por uma classe de catecúmenos, uma formação de novos membros, seja qual for o nome que a igreja dê a isso, um dos primeiros assuntos que ela vai aprender é sobre oração. E nós então temos a oração como algo muito certo na nossa vida. Todo mundo deve orar. Um pastor vem pregar aqui, você presume que ele orou antes de fazer a mensagem, antes de estudar um texto, que ele pediu que Deus falasse com ele, né? Nós temos a oração como certo em tudo, assim, a oração é uma coisa que tem que acontecer, isso é certo para nós. E se alguém te perguntar, por que eu devo orar? Por que eu devo orar? Por que eu tenho que orar? Imagine você conversando com uma pessoa nova, que chegou à igreja agora, e ela te pergunta, por que eu tenho que orar? O que será que você diria a ela? Você consegue me dizer agora, por que eu tenho que orar? Por quê? Vamos lá começar aquela conversa que nós falamos, certo? Por que eu tenho que orar, meu irmão e minha irmã? Porque o Papai do Céu gosta. Por quê? Se uma criança perguntar para você, por que eu tenho que orar? O que você fala para ela? Vamos, coragem, vai. Começou a resmungar, e daí sai, vai, vamos lá. Por que eu tenho que orar? Me ajuda aí, participe comigo. Uma das formas de trabalhar a intimidade com Deus. Joia. Muito bom, obrigado, viu? Por que mais você deve orar? Por que eu tenho que orar? Quando alguém na minha casa está doente, eu tenho que orar? Por que eu tenho que orar? Você tem pedidos de oração aí no seu boletim. Por que tem que fazer isso? Por quê? Gente, imagine que eu estou chegando na igreja de vocês, eu sou novo aqui e eu quero saber por que eu tenho que orar. Por que tem que orar? Vamos. Pode falar. Sim. Ou não responde também, deixa você quieto lá um tempo, lá, mas você continua tendo que orar. Exatamente, ok. Então nós temos que orar para ter uma vida de relacionamento com Deus, nós temos que orar para levar os nossos desejos, as nossas necessidades para Deus, e como ele falou, esperar, Deus responde, rápido ou demora, ou você acha que ele não responde, e às vezes o silêncio é um jeito dele trabalhar você. Ok, então nós temos que orar para levar as nossas necessidades para Deus. Nesse caminho eu quero pensar com você em uma coisa muito simples, vamos lá. Agradecer a Deus. Eu tenho que orar para agradecer a Deus. As bênçãos que Ele dá, as bênçãos que Ele dá, e a senhora falou que a gente não merece isso? A gente nem merece as bênçãos e Ele é tão bom que dá as bênçãos, e nós temos que orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem dado para nós, por tudo que Ele tem feito. Não é só pedir, sim, com certeza. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre oração? Antes, eu quero que você me acompanhe num raciocínio muito simples. A gente aprende desde criancinha que Deus é pelo menos 3 coisas. O que Deus é? Lembra? Deus é o amor, mas tem 3 coisas assim que resume. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então Deus pode todas as coisas, Deus está em todos os lugares, e por onisciente Deus sabe do quê? De todas as coisas. De todas as coisas.
Bom, Deus sabe tudo que você faz agora? Sabe. Então Deus sabe de agora, além de tudo que você faz, tudo que você pensa? Sim. Deus sabe todas as coisas do agora, tudo, desde o que eu faço até o que eu penso. E do passado, do que aconteceu há um minuto atrás? Ele sabe tudo. E do futuro? Ele sabe tudo. Ele sabe tudo de agora, tudo do futuro e tudo do passado. E quando eu falo tudo, é tudo que eu preciso, tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou pensar em fazer, mas não vou fazer, tudo, 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 tudo. Além de saber tudo, ele tem poder para fazer o que ele quer que aconteça, para fazer acontecer? Tem poder. Se Deus falar assim para você, olha, hoje à tarde, todo mundo vai estar na rua de camiseta amarela. Você fala, Deus, como que isso vai acontecer? Mas se Deus falar isso para mim agora, eu tenho certeza que eu vou sair na rua à tarde e eu vou olhar para um, vai estar de camiseta amarela, outro de camiseta amarela, todo mundo de camiseta amarela. Como que Deus vai fazer isso, eu não sei. Mas quando Ele diz que vai fazer uma coisa, Ele faz. Se quando Deus diz que vai fazer uma coisa, Ele faz. Se o que Ele quer fazer, na verdade, é o melhor a ser feito, porque Ele é um bom governante. Pensa nisso. Considerando isso, a pergunta é, por que orar? Se Deus tem poder para fazer a vontade dEle acontecer, se a vontade dEle é a melhor coisa que pode acontecer. Agora nós estamos aqui pedindo para Deus fazer uma coisa, mas Ele vai fazer o melhor. Ele tem poder para fazer. Por que é que eu tenho que orar? Por quê? Por fé. Então, mas é justamente por fé que eu estou dizendo para você, desculpe agora o confronto, mas eu estou fazendo o advogado da outra parte, certo? Se é justamente por fé que eu estou falando para você que Ele tem poder para fazer acontecer, eu ore ou eu não ore, Ele tem poder para fazer acontecer. Quer ver? Eu vou trabalhar com um exemplo bíblico para você. Deus está conversando com Abraão, lá em Gênesis 15, e Deus fala assim, Abraão, você vai ter uma grande nação. E Abraão está lá chorando, não, agora meu sobrinho separou de mim, eu não tenho mais nenhum herdeiro em casa, e o senhor não vai cumprir o que o senhor falou. E Deus falou, não, você vai ter uma grande nação. E Deus começa a falar para Abraão alguns detalhes. Abraão, os seus filhos, eles vão ser peregrinos numa terra estrangeira. E eu vou deixar eles lá por 400 anos. Depois que se passar na 5ª geração, eu vou tirar eles de lá. E vou trazer eles para essa terra que eu estou dando para vocês. E vou trazê-los para cá com grande riqueza. E aqui eu vou organizar o povo e vocês viverão como meu povo. Deus falando com Abraão. Bom, Abraão demora, tem o filho Isaac. E aí depois Isaac demora, tem Jacó. Jacó tem um bando de filhos lá, 12 filhos. Um deles é José. Os irmãos de José, vendo José, ele vai para onde? Para o Egito. Lá no Egito, José, depois Deus faz com que José vire o governador, o Egito se enriquece muito, e vão os irmãos de José lá para o Egito para comprar comida, e aí, como José está lá, leva Israel, que agora Jacó chama Israel, para lá. E aí Deus está cumprindo a promessa que Ele falou para Abraão, não sei quantos anos antes, uns 200 anos antes Ele falou para Abraão. E aqueles filhos e irmãos de José lá, filhos de Jacó, vão ficar lá. Daí Gênesis acaba, começa Êxodo, diz que levanta um faraó que não conheceu José, faz o que com aquele povo? Escravo. E aí eles ficam escravos por mais de 400 anos, até Deus levantar Moisés para tirar o povo de lá. Com toda essa história, Deus está cumprindo uma conversa que Ele teve com Abraão, ali em 3 versículos. Eu vou fazer isso. E toda a história está acontecendo para cumprir o que Deus falou para Abraão. Exatamente do jeito que Deus falou para Abraão. Agora imagine que você está lá, no meio do povo do Egito que é escravo. O seu pai era escravo, o seu avô era escravo, já tem 200 anos de escravidão. E você começa a orar para Deus libertar vocês da escravidão. Deus vai libertar? Ele falou para Abraão que seriam 400 anos de escravidão. Deus vai libertar? Deus vai mudar o plano dele porque você está orando? Não, não vai libertar. Deus não vai mudar o plano dele porque você está orando. E quando a gente pensa nisso, a pergunta é, por que orar?
Se Deus falou para Abraão que depois de 400 anos ele ia tirar o povo dele de lá, se o povo dele orasse, ia sair com 400 anos. Se o povo dele não orasse, ia sair com 400 anos. Deus falou, eu vou fazer. Pronto, acabou. Eu acho que essa perspectiva da oração a gente nunca faz. E não dá para fazer isso realmente na classe de catecúmenos, né? Começar a pensar essas minhocas na cabeça aí. Mas eu acho que em algum momento da vida a gente tem que parar e pensar, por que é que eu oro? Por que é que eu oro se o meu rei, se o meu governante é bom? Por que é que eu oro se o meu governante cuida de mim? Por que é que eu oro se o meu governante vai fazer o melhor? Se o meu governante conduz a história para a honra e para a glória dele? Por que eu oro? Porque eu oro quando eu estou doente, porque eu oro quando eu preciso das coisas, porque eu oro para fazer as coisas. Por que eu oro? Se Deus já sabe tudo que Ele vai fazer. Essa é uma questão que eu acho que a gente tinha que pensar. E a gente tem que continuar pensando nela. Mas o que eu quero já adiantar para você, para não ter perigo de você sair daqui lembrando mais da pergunta do que da resposta, o que eu quero adiantar para você é o seguinte: a oração é uma conversa, é um relacionamento. E pense que toda conversa transforma pessoas. Se eu me relaciono com você e nós conversamos, a gente conversa sobre um assunto que eu tenho uma visão e você tem outra, a gente vai sair daquela conversa com a visão um pouco mudada. De repente eu pensando mais como você pensando mais como eu, ou os dois mexeram um pouco e cada um chegou a olhar um pouco da perspectiva do outro e falou, talvez esteja um pouco de razão. A oração transforma a nossa ideia, a nossa concepção, a nossa prática por consequência disso. E se na oração eu estou conversando com Deus, alguém vai ser transformado. A pergunta é, quem que tem que ser transformado nesse relacionamento? Deus ou eu? Deus precisa ser mudado? Deus precisa ser aperfeiçoado? Precisa ser melhorado? Precisa aprender comigo? Ele precisa se ajustar às minhas ideias, à minha visão de mundo? Não. Oração, mesmo no meio dos 200 anos lá, e falando, ainda falta 200 anos de escravidão, você vai orar e vai saber que Deus não vai mudar o cenário. Mas você precisa entender a vontade de Deus. A oração não é para que Deus entenda a minha vontade. A oração é para que eu entenda dele. A oração não é para que Deus se ajuste aos meus planos. A oração é para que eu me ajuste aos deles. E, infelizmente, eu e você, falo sem medo, porque eu e você e o Brasil todo, e o mundo todo, a gente tem pegado a oração e usado ela como um bom jeito de dar bons conselhos para Deus. A gente nunca fala com essas palavras, mas em suma, às vezes, quando eu e você oramos, a gente está dizendo de fato para Deus o seguinte: Deus, olha o que está acontecendo aqui. Por que o Senhor não faz desse jeito? Faz assim. Viu, o que o Senhor acha? Olha a minha ideia, Deus. Muda isso, faz aquilo. Deus, o que o Senhor acha de me dar aquele negócio? Viu? Aí eu ia ser uma pessoa melhor se o Senhor me desse isso, se o Senhor fizesse isso. E a gente quer governar no lugar de Deus. Raramente a gente ora para falar: Deus, me ajuda a entender o que o Senhor quer. Qual é a sua vontade? Como o Senhor, que é um bom governante, está conduzindo o mundo? Como nessa coisa que o Senhor está fazendo aqui, como o Senhor quer me usar para a tua vontade, para a tua honra, para a tua glória? Raramente a gente pensa nisso. E a gente quer que Deus governe do nosso jeito. E eu quero que você, pensando nestas coisas, me acompanhe na revisão do texto que nós lemos. O que acontece no texto que nós lemos? Jesus está orando. Olha aí no versículo 1 de Lucas 11. O que Jesus está fazendo? Jesus está orando. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Bom, só esse versículo já responde aquelas minhas perguntas: por que eu tenho que orar? Se você falar assim, porque Jesus, que é o cara, orava. Jesus orava, então certamente eu tenho que orar. Sim, Jesus valorizava a oração. Tanto que não é a primeira vez que Jesus aparece orando. E parece que Lucas quer nos mostrar essa prática da oração. Lá no capítulo 3 de Lucas, Jesus está no batismo. E se você olhar lá, a hora que o Espírito Santo desce sobre Jesus, o que é que ele está fazendo? Jesus está orando. E Jesus passa dias orando, Jesus passa a noite orando.
Se você olhar, eu tenho até, marquei aqui alguns momentos que eu vi Jesus orando em Lucas. No batismo, no capítulo 3. No capítulo 5, no versículo 16, ele se retira para orar. No capítulo 6, no versículo 12, ele passa a noite orando, antes de escolher os seus discípulos. No capítulo 9, ele está orando no 18, e está orando no 28, ele está orando no momento da transfiguração, no momento da revelação de quem ele é. Jesus está continuamente orando. E a gente chega aqui no capítulo 11, Jesus está orando. E quando Jesus está orando, chega um discípulo para ele e pede o que para Jesus? Pede o quê? Ensina a orar. Vou falar para você que esse pedacinho, esse pedido do discípulo para Jesus, isso mexeu comigo. Ler isso na Bíblia, prestar atenção nisso, me entristeceu. Sabe por que isso me entristeceu? Porque nunca ninguém me pede isso. Alguém te pede isso? Não. Eu não sei contar quantas pessoas já chegaram para mim e me pediram, me ensina a pregar. Eu não sei contar quantas pessoas já chegaram para mim e me pediram, me ensina a ler a Bíblia, me ensina a interpretar. Eu tenho discípulos que eu acompanho, que eu ajudo eles a ler a Bíblia, ajudo eles a interpretar. Por que isso? Porque eles me têm como referência. Então hoje à noite, agora de manhã, tem uma pessoa pregando lá em Porto Feliz. Eu ajudei ele a montar o estudo. À noite tem um seminarista pregando lá, eu ajudei ele a montar o estudo. Eles me têm como referência, compartilha comigo, olha, eu estou pensando nisso, e eu dou um direcionamento para eles, eu ajudo eles a interpretar a Bíblia. E eles me pedem. Eu ajudo eles a pregar, a organizar os assuntos, eles me pedem. Mas por que eles me pedem para ajudá-los a pregar e eles não me pedem para ajudá-los, para ensiná-los a orar? Por que será que as pessoas da igreja não me pedem para ensiná-los a orar? Você tem uma ideia? Eu sei por quê. E é feio falar. Não é feio falar? Você também sabe por quê, mas você não tem coragem de falar. Fala, porque você é ruim de oração. Tem que falar assim para mim. Porque se você fosse exemplo de oração, as pessoas pediam para você ensinar a orar. Se você tiver que fazer um capotado, que é o salgadinho de Itapeva aqui, não é o capotado ou capotada, não sei como é que chama aqui. Capotado. Você vai pedir para quem ensinar você? Não é para mim. Porque eu não sei fazer. Mas de repente você vai achar uma irmã da igreja aí que sabe fazer o tal do capotado e vai pedir para ela. Você pede a coisa para alguém te ensinar quando alguém sabe, quando alguém demonstra pela prática. E eu acredito, pensando na minha vida, que as pessoas que me rodeiam, eles, quando pensam em oração, ou quando pensam em mim, pelo menos, eles não pensam em mim num canto ajoelhado orando. Eles pensam em mim pregando. Então eles me têm como referência de pregação, mas não me têm como referência de oração. Talvez você também não seja referência de oração. Gente, isso é triste. Isso é triste porque com quem que os nossos filhos têm que aprender a orar? Com quem que os nossos sobrinhos, os nossos adolescentes da igreja, crianças da igreja, teriam que aprender a orar? Faça uma reunião de adolescentes ou aqui, como nós fizemos aqui, peça quem tem motivos de oração. A coisa mais difícil hoje em dia é um jovem, um adolescente, levantar a mão e falar assim, olha, eu estou com dificuldade na matéria tal lá na escola, o relacionamento com meu amigo tal. Abrir o coração é difícil. Agora, se ele tivesse aprendido que a oração é o primeiro recurso, quando você perguntasse aqui, antes dele pensar em visitar um psicólogo, antes dele pensar em correr para o médico, antes, não que ele não tenha que fazer as outras coisas, mas antes, como primeiro recurso, ele ia pedir oração. Para que a igreja orasse por ele agora e para que os irmãos soubessem da necessidade dele e fossem embora com a necessidade na cabeça para orar por ele em casa durante a semana. Mas os nossos adolescentes, os nossos jovens, não
tem mais a oração como o primeiro recurso. Na verdade é o último. Aí, se nada der certo, aí a gente vai pedir oração na igreja, né? Se nada mais funcionar, é o último recurso. Os mais novos deviam aprender comigo, deviam aprender com você a como orar. E eu começo a ficar triste a olhar esse texto já em saber que isso não acontece comigo, isso infelizmente talvez não tenha acontecido com você também. Mas com Jesus acontecia. E nós vimos por quê. Porque Jesus está sempre orando. Jesus passava a noite orando. Então os discípulos querem aprender com Jesus como é que eu oro. E quando o discípulo pede para Jesus, me ensina a orar, o que Jesus faz? É para colar no texto mesmo, hein? Pode olhar o restante aí. Então ele fez o quê? Ensinou. Me ensina a orar. Então Jesus os ensinou, no começo do versículo 2. E falou assim: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Essa oração você conhece, mas você conhece ela diferente, né? A gente sabe de cor a oração do Pai Nosso, mas a oração que está lá em Mateus capítulo 6, que tem mais elementos. E uma curiosidade ainda, não sei se você já percebeu, mas a oração que a gente conhece de cor não é nem a oração que está nessa versão nossa da Bíblia aqui, que a gente usa atualizada. A maioria das igrejas presbiterianas usam atualizada. E a oração que a gente sabe de cor é a oração que está na corrigida, né? Tem algumas diferenças, mas a gente sabe de cor aquela oração do Pai Nosso. Agora Jesus apresenta aqui um jeito de orar, usa os elementos da oração que ele usou no Sermão do Monte, e aqui em outro momento ele resume, reduz elementos e fala: quando vocês orarem, orem assim. Bom, então se eu não sou aquele exemplo de oração, e você também não, e a gente tem que melhorar na oração, então nós temos que fazer o mesmo pedido que o discípulo faz para Jesus. Jesus, ensina a gente a orar. Ensina a gente a orar. E se eu e você fazemos esse pedido, Jesus fala: eu ensino. Olha, quando você orar, fale assim. Então Jesus direciona a nossa oração. A primeira coisa que Jesus fala é Pai. E com isso ele está nos colocando naquele lugar fantástico de podermos chamar a Deus de Pai. Pai, qual é a primeira coisa que Jesus fala? Santificado seja o teu nome. Eu acho que isso já devia chamar a nossa atenção. Você é santo? Você é santo? Não. Beleza. Graças a Deus que você sabe que não é santo. Já é uma vitória. Eu também sei que eu não sou santo. Agora, se eu falar que você é santificado, tudo bem? Sabe o que é santificado? O que é santificado? Aquele que é considerado santo. Ele não é santo, mas agora ele está santificado, ele é tornado santo. Por natureza ele não é santo, mas ele é santificado. Você é justo? Não. Mas você é justificado? Sim. Deus olha para você e considera justo, mas você não é justo. Justo é Jesus. Você é justificado. Você é santo? Não. Santificado. Você é separado para Ele, você é tornado santo, e para Deus considerado santo. Agora, Deus é santo, não é santo? Por natureza. Considerando que Deus é santo, o que quer dizer esse negócio aí? Santificado seja o teu nome. Ajuda eu a sair dessa agora aí, porque travou aqui na minha cabeça. O que Jesus está falando para a gente? É para Deus ser santificado? Não, Deus já é santo. O que Jesus está dizendo? Mandou a gente chamar Deus de Pai? E agora? Santificado seja o teu nome. Se você está na crise, está bom. Se você travou aí, está bom, porque a gente tem que pensar mesmo. E eu vou conduzir você para uma ideia comigo aqui, ó. Jesus está mandando Deus ser santificado ou o nome dele ser santificado? O nome. Deus é santo, esquece a conversa. Deus é santo. O nome tem que ser santificado.
O que é nome? O que é nome? Nome é a forma como você é conhecido. Nome é isso. Nasce uma criança, você fala, todos as conhecerão por João. Beleza, é o nome. A partir de agora é o nome dele. Todos o conhecerão dessa forma. O nome é a forma como eu sou conhecido, como você é conhecido e identificado. Na oração de Jesus ele fala, Pai, que a forma como o Senhor é conhecido seja uma forma santa. Que quando as pessoas pensarem em Deus, tenham uma noção da sua santidade. E se você pensar nisso e voltar a ler a Bíblia, você vai ver que desde o começo, Deus tem um zelo enorme com o nome dele, o nome. Lembra do Salmo 115? Senhor, não dá glória a nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas dá glória ao seu nome. Nome. Se você olhar as profecias, o povo no cativeiro lá, por exemplo, a profecia de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 36, tem um pedacinho famoso lá, que a gente sempre lembra, que Deus tira o coração de pedra, dá o coração de carne, mas Deus está promovendo ali a restauração do povo dele. E Deus começa a falar assim ali, olha, vocês jogaram o meu nome na lama, vocês acabaram com o meu nome. Quando vocês foram escravos, até nesse momento, o povo falava assim, olha lá, aquele povo de Deus, escravo, esse Deus não vale nada mesmo. Vocês acabaram com o meu nome. Eu vou restaurar vocês. Só que por duas vezes Deus fala uma coisa que é muito estranha. Não vou salvar vocês, não vou restaurar vocês por amor de vocês. Que fique bem claro, não é por amor de vós que eu faço isso. Não é por amor a vocês. É por amor ao meu santo nome que vocês profanaram. Então eu vou levantar vocês, para que com isso as nações vejam que eu estou levantando o meu nome. Eu vou levantar vocês para que as nações vejam que eu sou poderoso. E quando elas pensarem em mim, vão trazer santidade ao meu nome. Deus fala lá em Ezequiel, eu vou vindicar a santidade do meu nome. Deus tem uma preocupação com a forma como ele é visto, como ele é chamado, como ele é nomeado. E quando se pensa no nome de Deus, o nome de Deus tem que ser considerado santo. Meus queridos irmãos, como é que em Itapeva o nome de Deus vai ser respeitado? Como? Como que os moradores de Itapeva vão pensar em Deus e vão falar, puxa, esse Deus é santo? Como que vai acontecer isso? Me ajuda aí. Sabe como é que vai acontecer isso? Quando eu e você, aqui em Itapeva, tivermos uma prática de vida que represente a santidade desse nosso Deus. Quando eu e você fomos comerciantes honestos e justos, e fizermos práticas no comércio que, por mais que nos dê prejuízo, ressalte a santidade, ressalte a honestidade. E as pessoas vão olhar e falar, puxa vida, aquele seguidor de Deus é justo. Porque esse Deus faz ele ser assim, esse Deus é santo. E Deus começará a ser visto pelos moradores de Itapeva como Deus santo. Então Jesus Cristo está nos ensinando a orar, a reconhecermos que Deus é nosso Pai e a começarmos a falar, Deus, que o Senhor seja conhecido como santo. Que santificado seja o teu nome. O Senhor já é santo, eternamente santo. Santo, santo, santo. A visão do trono de Deus revela a santidade de Deus. Mas agora que a forma como o Senhor é conhecido, o seu nome, seja visto na cidade como santo. E Jesus Cristo está nos levando a fazer uma oração que começa a pensar em como é que eu e você vivemos. Discípulos, vocês querem aprender a orar? Sim. Peça para Deus ajudar vocês a viver de uma forma que apregoam que vocês pertencem a Deus e que demonstra a santidade dele. Que o nome dele seja santificado, seja reconhecido como santo. E isso no céu já é, porque ele é santo. Aonde que tem que acontecer isso? É aqui na terra. Então, Pai, santificado seja o teu nome. Me ajuda a viver de uma forma que eu demonstre a santidade do Senhor, que eu reflita a santidade do Senhor. Qual que é o outro elemento que vem nessa oração depois, santificado seja o teu nome?
Me ajuda aí. Venha teu reino. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mas nós já começamos falando aqui que Deus é rei, não começamos falando? Que Ele é um bom governante? A gente sabe disso. Que Ele faz o melhor. Não é? Então, por que será que na oração, eu e você temos que falar para o nosso Pai, seja rei, faz valer a tua vontade, implanta a tua norma, implanta o teu governo, exerça domínio, venha o teu reino. Você já imaginou se o povo do Brasil fizer um abaixo-assinado pedindo para o reino da Argentina vir sobre o Brasil, tirar o exército da fronteira e pedir para o reino da Argentina vir sobre o Brasil? Eu falo Argentina porque você não quer mesmo, né? Já choca já, né? O que vai acontecer? Palácio em Brasília lá vai ganhar uma bandeira argentina e a embaixada da Argentina toma conta do governo, do Planalto, e nós somos argentinos a partir de agora. E as decisões que o presidente da Argentina tomar lá na Casa Rosada vale para nós aqui. Veio o reino da Argentina para cá, acabou o governo aqui. E quem é que vai mandar nas ações do nosso exército? O presidente da Argentina. Quem vai mandar na nossa economia? O presidente da Argentina. E se nós quisermos alguma coisa diferente? Não queremos mais isso. Esquece. Quem tem poder agora é o presidente da Argentina. O reino dele veio. O reino já existia lá. E o reino veio. Mas para o Brasil aqui, fazendo abaixo-assinado do Brasil todo, pedindo que o reino de lá viesse para cá, certamente é porque o país olhou para lá e viu que o governo de lá era muito bom. E a gente quer viver aqui o que se vive lá. Então pedimos que venha o seu reino daí para cá, que faça aqui ser igual aí. Bom, Jesus não está mandando a gente pedir o reino da Argentina, graças a Deus, né? Nem outro reino humano, mas para fazer isso com que governo? Com o governo de Deus. Pai, ajuda a gente a viver de uma forma santa aqui, que represente quem o Senhor é, e que esse seu governo venha. Governa sobre nós. Quando eu peço para Deus governar e que venha o reino dele, eu estou pedindo para Deus fazer a minha vontade? Para Deus cumprir as minhas leis? É isso aí? Satisfazer o desejo do meu coração? Não. O desejo de quem que tem que valer? O dele. O plano de quem que tem que entrar em vigor? O dele. As leis de quem que tem que valer? As dele. Só que eu tenho que lembrar que quando eu peço para que a lei dele valha, que ele governe, eu estou me rendendo. Eu estou pegando os meus planos, as minhas ideias, os meus desejos, e tirando eles do centro do coração, tirando eles do altar, tirando eles do governo, e aí eu estou lembrando e imitando os apóstolos aí que entenderam depois de uma longa caminhada, não sou eu quem vive mais. Quem vive agora em mim é Cristo. O reino que reina, que decide o que eu faço, o que eu não faço, onde eu vou, onde eu não vou, o que eu compro, o que eu não compro, o que eu vendo, o que eu não vendo, o que eu vejo, o que eu não vejo, o que eu toco, o que eu não toco, o que eu respondo, o que eu não respondo, é Cristo. Ele reina. E aí na oração de Jesus, ele nos leva, nos conduz a pedirmos o reino de Deus. E se Deus reina sobre você, a notícia triste é: você não reina, você não governa, porque você morreu. E a Bíblia, principalmente os evangelhos, as cartas, eles estão cheios da notícia da nossa morte. Vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo. Agora busque o desejo de Deus, não mais os seus desejos. E na oração Jesus nos leva a reconhecer isso. Pai, que o Senhor faça a vontade do Senhor, venha o teu reino. A vontade não mais a minha, a do Senhor. Meus queridos, essa afirmação, esse pedido, ele é uma oferta de rendição a Deus. Você já pensou o que é rendição?
A gente canta algumas músicas lá, né? Tem uma música da Aline Barros famosa, toma-me, rendido estou, né? Beleza, estou rendido. Imagina, qual é uma cena de rendição? Você já viu em filme uma cena de rendição? Uma cena de rendição é com o soldado está aqui armado, pronto para atacar, para fazer o que ele foi treinado para fazer. Ele é surpreendido, às vezes, por trás, por 10 inimigos. E os inimigos gritam, renda-se. Ele tem que largar os planos dele, largar a arma dele, largar tudo que ele estava pronto para fazer. E dizer para os que renderam ele, vocês mandam em mim agora. Se vocês quiserem me matar, vocês podem matar. Se vocês quiserem me levar preso, vocês podem levar preso. Se vocês quiserem me esconder, vocês podem me esconder. Se vocês quiserem me bater, vocês podem me bater. Eu estou rendido. A vontade mais não é a minha, porque a minha vontade era atacar vocês. Mas a vontade que vai valer agora é a de vocês. Eu estou rendido. Venha o teu reino é uma rendição minha e sua. E Jesus está nos conduzindo à rendição. Está nos conduzindo ao relacionamento com Deus chamado de Pai, está nos conduzindo a pensarmos o que fazemos para refletir a glória de Deus, e está nos conduzindo à rendição, falando é o reino do Senhor que tem que vir. Qual é a próxima sentença da oração? O pão. Não é o pão? É ou não? O pão de quando? O pão cotidiano, o pão do dia. Dá quando? Diariamente. O nosso pão, aquele que a gente precisa todo dia, me dá diariamente. Eu não sei quantos de vocês aqui é da época, e eu acho que a maioria de vocês é, né? Porque eu não devo ser mais velho que vocês, que é da época que o padeiro entregava pão nas casas. São dessa época aí? O leiteiro deixava o leite no portão, amarrado na grade, não acontecia isso aí? O padeiro deixava pão na casa para quantos dias? Para um dia. Se era 10 pãozinhos, era contido o dia. Por que ele não deixava 20? Porque amanhã ele voltava. Então ele só precisava deixar o do dia. E você não pedia para o padeiro, deixa 20. Por quê? Porque amanhã ele vai voltar. Amanhã ele traz mais 10. Se ele não trabalhasse no domingo, ele deixava 20 no sábado. Porque domingo ele não vinha. Mas na segunda-feira ele voltava com os 10. Então você não precisava pedir 30 no sábado. Você não queria a mais. Porque você tinha certeza de que o padeiro vinha no outro dia e trazia o pão necessário para o dia. Bom, Jesus Cristo está nos incentivando a pedirmos para Deus o nosso sustento. E pedir assim, Deus, dá para mim o que eu preciso hoje. Só que eu e você pensamos assim, amanhã eu vou precisar também. O ano que vem também. Vamos fazer um negócio, Jesus? Dá um número logo da Mega Sena, assim eu já tenho garantido para o ano inteiro, para a vida toda, tá certo? Não é? A gente quer fazer isso com Deus. Deus, já me dá aí o suficiente para a minha vida, eu não esquento a cabeça mais com isso. Me sustenta. Porque Deus, eu quero ter a minha segurança em coisas. Então se eu olhar para a minha conta bancária, para o meu patrimônio, e ver que é suficiente para dormir tranquilo, eu fico sossegado porque eu tenho o suficiente para a minha vida. A Bíblia nos conta de um homem que fez uma grande plantação, e aí deu muito mais do que ele pensava. Ele falou, vou construir mais uns par de celeiro aqui para guardar tudo. E Jesus fala assim, louco, essa noite vão pedir a sua alma, e isso aí que você vai guardar no celeiro, você vai fazer o que com isso? Eu e você somos treinados para ter a nossa segurança nas coisas, e pedimos para Deus que Ele nos dê coisas para aumentar a nossa segurança. Agora, desde o Antigo Testamento tem uma figura de cuidado que Deus nos apresenta, que é do cuidado diário. Uma das figuras que eu gosto muito do Antigo Testamento de cuidado é a figura do Salmo 23. E é bom porque é um salmo muito conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pensa nesse salmo. E a pergunta que me encanta nesse salmo é, o que é que essa ovelha tem? Pensa nessa ovelha, o que é que essa ovelha tem? Essa ovelha tem água? Será que ela anda com um reservatório de água dela? Essa ovelha tem pasto? Ela anda com uma farda, um fardo de capim? Ou tem um pasto no nome dela, tem escritura? Não. Essa ovelha tem segurança, ela tem armamento? Tem passe livre nos perigos? Não.
Mas do que ela precisa? Ela diz que não precisa de nada. Mas o que ela tem que faz ela andar sem precisar de nada? Pastor. O que ela tem? O Senhor é meu pastor. Do que eu preciso? Mais nada. E é como se a ovelha começasse a responder as nossas perguntas agora. Porque eu e você falaríamos para essa ovelha: você está louca, ovelha? Você não precisa de nada? E água? Ela ia responder para nós: o pastor vai me conduzir às águas tranquilas, vai me dar descanso. Mas e comida, ovelha? O pastor vai me conduzir aos pastos verdejantes. Eu tenho um pastor. Eu não preciso ter água, não preciso ter comida, eu tenho um pastor. O pastor me dá o que eu preciso. Mas em segurança, ovelha, olha, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas o pastor está comigo, o pastor é quem me cuida. A minha segurança é o pastor. A minha segurança não está no pasto, a minha segurança não está na água, a minha segurança não está em fortaleza, em braço, não, a minha segurança está no pastor. O pastor está comigo. E o pastor vai me dar muito mais do que eu penso, muito mais do que eu preciso. Porque além do cuidado da vida, o pastor ainda me garante um cuidado eterno. Eu vou habitar com o pastor. Eu vou ser exaltado para o pastor. Um dia o pastor vai promover um banquete. Sabe que os lobos vão estar até lá, mas eles não vão conseguir entrar na propriedade do pastor, eles ficam para cada cerca. Porque o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos inimigos. E Ele faz transbordar o meu cálice. O pastor cuida de mim. O pastor me dá tudo que Ele quer. O pastor. E eu e você pensamos mais na nossa armazenagem do que no nosso pastor. Eu e você até medimos o cuidado do nosso pastor de acordo com o tamanho da armazenagem que podemos praticar. Ó, Deus tem me abençoado. Por quê? Porque eu consegui guardar isso. Consegui fazer isso. Pensa, quando foi que você ouviu alguém compartilhar na igreja ou para você: Deus tem me abençoado? Por quê? Porque eu mentia e agora não minto mais. Quando que alguém falou isso para você? Deus tem me abençoado, por quê? Porque eu era um marido que traía, desonesto, agora não traio mais. Deus tem me abençoado porque eu era um comerciante que só pensava em vantagem, agora não sou assim mais, agora eu penso na pessoa. Deus tem me abençoado por quê? Porque agora eu olho para as pessoas e eu quero ajudá-las. Deus tem colocado amor no meu coração. Deus tem me abençoado porque eu perdoo. E por mais que isso custe aí o que eu chamo de meu status, minha honra, eu perdoo, eu abro mão, eu arco com prejuízo se for necessário, mas eu estou de bem com meus irmãos, e isso é bênção de Deus na minha vida. Quando você ouviu um testemunho desse? A gente não analisa esse cuidado como o cuidado do pastor. E a nossa cabeça está pronta para pensar na armazenagem. Se Deus der para mim, para você, bênção financeira, aí nós compartilhamos. Deus tem me abençoado porque agora eu tenho mais uma casa. Deus tem me abençoado porque agora temos 2 carros. Deus tem me abençoado porque na empresa está indo tudo bem. Deus tem me abençoado. Aí a gente compartilha. Pensamos na armazenagem, não pensamos no pastor. O pastor promete estar contigo, promete estar comigo. E eu e você não alegramos com isso, não festejamos com isso. E nós queremos a armazenagem. Jesus Cristo está nos levando a valorizarmos a presença do pastor. Pastor, dá para mim o pasto de hoje. Pai, o pão, o do dia, me dá diariamente. Me dá hoje o de hoje, amanhã o de amanhã. Cuida de mim. A dependência de Deus, meus queridos, é uma coisa que eu e você não queremos praticar, não queremos ter, mas é o caminho que Jesus está nos levando. Vamos lembrar o que Jesus tem falado para nós. Jesus nos autoriza a chamar Deus de Pai, temos um relacionamento íntimo com Ele, mas nos leva a pedirmos que Ele nos ajude a andarmos aqui na terra de forma que o nome dEle seja reconhecido como santo, através das nossas ações, através do meu caminhar e do seu caminhar aqui, Deus deve ser conhecido como santo. Para isso, qual é a vontade que tem que ser feita, a minha ou a dEle? Venha o teu reino. E agora, o que é que eu preciso que Deus me dê? Me dê comida para quantos dias? Hoje. Não está falando de estocagem, não está falando de reserva, não fala de gordura, não fala de plano de contingência. Hoje, Deus, me dá hoje. Me dá sabedoria para trabalhar da melhor forma com o que o Senhor traz na minha mão. Ok, mas cuida de mim hoje.
Eu quero o teu governo, o teu reino, a tua presença. E isso é que eu tenho que valorizar. Depois do pão, Jesus Cristo diz: perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a quem nos deve. Será que eu e você podemos fazer essa oração e falar: Jesus Cristo, eu perdoo quem me deve, então me perdoa também? Será que a gente pode falar isso? E aqui é como diria o mineiro, aqui é um trem complicado. Quando a gente chega em igreja, eu conheço vocês são lindos, maravilhosos, bonito, igreja bonita, fofucha, mas assim, ó, de longe. Se eu for almoçar na casa de um, eu já vou descobrir que tem coisa com o outro. Se eu aproximar um pouquinho de um, eu vou descobrir que não gosta um pouco do outro. É assim, gente, não é que o Alex me falou, não, é porque isso é assim. Se você chegar na minha família, lindo, mas você vai almoçar na casa de um tio meu, você vai descobrir que ele não se dá bem com o outro. E funciona assim. Então, de longe é uma beleza, mas aproximou um pouquinho, né? Eu sou fantástico, você vai gostar de mim, mas vá morar em casa uma semana, aí você vai falar: ih, esse rapaz tem um monte de defeito, né? Então, é assim. E o perdão é um negócio que a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade, e Jesus Cristo está falando assim: olha, peça para Deus perdoar você, porque você perdoa. E isso, no mínimo, tem que me fazer pensar: mas eu perdoo? Eu perdoo? Eu vou dizer para você que eu acho que eu identifiquei a razão, o motivo, porque nós não perdoamos. Eu falo para você, eu acho, porque eu posso estar enganado ainda, mas eu acho que eu achei. Nós não perdoamos porque nos achamos bons, melhores. A gente não fala isso, mas o que está lá dentro geralmente é isso. Eu vou perdoar fulano? Não vou perdoar. E quando eu falo que eu não vou perdoar, porque o Alex falou mal de mim. O Alex vai estar enrolado aqui porque é o nome que eu sei aqui, então o Alex falou mal de mim. Ah, mas ele falou mal de mim para o João. E aí chega o Alex e fala assim: rapaz, desculpa aí. Fala: perdoou nada. Olha o que você fez. Olha o tamanho da desgraça que você fez agora aí, como é que vai reverter isso? E quando eu não perdoo, sabe o que eu estou dizendo para o Alex? Eu sou melhor que você, eu nunca faria o que você fez, por isso que eu não perdoo. E aí, para ele conseguir esse perdão, ele vai ter que traçar um caminho, que provavelmente eu vou dar para ele, e eu vou montar um caminho para que ele mereça perdão. Então eu vou falar para ele: não, chama o João de volta lá, fala para ele que é mentira. Mas o João falou para 10, então vamos lá na frente da igreja agora para você desfalar para os 10, porque não sei mais quanto estão sabendo, e eu quero que você construa o caminho de volta aí, e que você mereça perdão. Então eu acho que sou melhor que ele, e só vou dar para ele se ele merecer. A pergunta é: Deus me perdoa? Eu mereço? Deus espera eu merecer? Agora eu vou dizer para você, sabe quanto custou o perdão de Deus? Mas muito mais do que custará o seu. Muito mais. Para você ter noção do perdão de Deus, cadê o nosso relógio aqui, né? Já está no nosso horário já? Ó, que coisa, hein? A gente vai proseando aqui, fácil. Para você ter uma noção do perdão de Deus, do tamanho do perdão de Deus, eu vou dizer para você que Deus nunca perdoou seus pecados. Não perdoou nenhum deles. E você já está abrindo a Bíblia: pastor, Deus disse que Deus perdoa. Não, calma. Deus nunca perdoou e nunca vai perdoar. Deus cobrou os seus pecados. Foi dessa forma que você foi perdoado. Imagine que você tem uma dívida e a pessoa não perdoa. Chega outro e paga a dívida. Você fala: eu fui perdoado da dívida. Sim, mas mediante pagamento. Os seus pecados afrontam tanto a Deus que Ele não perdoou, Ele cobrou. Ele não fez assim: ah, tá bom, filho, faz de conta que não existiu. Não, Ele falou: é sério. O salário do seu pecado é a morte, e tem que morrer.
E Jesus Cristo morreu por você. Você merecia? Eu merecia? Que direito eu e você temos de exigir que os outros mereçam? Meus queridos, Deus, Jesus Cristo está nos conduzindo a nos relacionarmos com Deus, não para satisfazermos as nossas vontades, a nos relacionarmos com Deus, para nós nos moldarmos à visão de Deus. E nessa oração você tem que orar e lembrar todos os dias: gente, eu posso chamar Deus de Pai porque Ele me perdoou. Eu tenho que andar aqui na terra de uma forma que mostre que meu Pai é santo. Eu tenho que entender que o governo dele existe, e eu tenho que ter prazer no governo dele aqui, no jeito como ele faz as coisas. Eu tenho que entender que ele cuida de mim, e ele vai cuidar hoje, e ele vai cuidar amanhã. A minha segurança não é a estrutura econômica do país. A minha segurança não está nos meus bens que vêm e vão. A minha segurança está em Deus, Ele é a minha segurança. Eu tenho que olhar para as pessoas e lembrar que eu fui perdoado por Deus antes de cobrar qualquer coisa delas, sem merecer. Jesus Cristo nos conduz a isso. E Ele sabe que nós seremos tentados a não fazer tudo isso. Eu serei tentado sempre a andar de uma forma que não mostra a santidade de Deus. Eu serei tentado a querer a minha vontade. Eu serei tentado a pedir que Deus me dê coisas para eu confiar nelas. Eu serei tentado constantemente a não olhar para o perdão que recebi e não oferecer perdão. Então Ele adiciona um último pedido aí: Pai, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe. Nós seremos tentados, mas não nos deixes cair em tentação. E Jesus Cristo diz que esses são elementos da nossa oração. Agora eu quero que você pense tudo nisso. E eu quero mudar a minha pergunta para você. A primeira pergunta que eu fiz foi: por que eu tenho que orar? E eu e você perguntamos isso quando crianças, aprendemos isso. E talvez eu e você aprendemos assim: olha, você tem que orar, porque senão o Papai do Céu não gosta. E aprendemos que esse Deus é um Deus bravo, um Deus que está ali vigiando. Agora, a minha pergunta para você é: como é que eu, pecador, tenho o direito de orar? Já pensou nisso? Isso muda tudo. Como é que você, pecador, tem direito de orar? Como é que você quer que o Deus Santo do céu, o Criador de todas as coisas, olhe para você, se incline e ouça você? Que direito você tem de falar com Ele? Você não tem direito nem de falar com o juiz da cidade? Chega lá, bate lá e tenta falar com ele agora, vê se consegue. Você não tem direito. Você não tem direito nem de falar com o prefeito agora. Como é que você tem direito de falar com Deus? Gente, isso é o maior milagre da oração. Oração é um privilégio. Um privilégio, não é uma responsabilidade, não é um peso, não é uma carga, é um privilégio. O Criador do universo está me ouvindo. O Criador do universo quer falar comigo, quer saber da minha vida, e quer que eu leve e torne conhecido dele todos os meus desejos, mas que nessa oração também eu aprenda que quem manda é Ele, que eu tenho que andar de uma forma que reflete a glória dele, que eu tenho que confiar nele, que eu tenho que perdoar como Ele, que eu tenho que ser transformado. Não é Ele que tem que ser transformado, sou eu. É um privilégio. Que Deus te ajude a exercer o privilégio da oração, e que no privilégio da oração você seja transformado dia a dia. Que você seja mais parecido com Deus, que você reflita a santidade de Deus, que na minha oração, que na sua oração, ela nos leve a uma vida que é uma vida mais santa, uma vida que traz, que busca a vontade de Deus, que confia em Deus, não confia em coisas. E que quando nós sejamos tentados aí a fugir desse trilho, que Deus nos ajude e nos fortaleça, e não nos deixes cair na tentação. Que Deus nos fortaleça. Esse é meu pedido sobre a sua vida nessa manhã. Que Deus te ajude. E que isso nos leve a sermos pessoas de mais oração. Quem sabe um dia alguém nos cercará e falará: me ensina a orar. Que Deus nos conduza nesse caminho. Em nome de Jesus. Amém.